Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos lá, a gente vai fazer hoje algumas resoluções de exercícios de Química 1, capítulo 7, tá? Do livro 2. Então, vocês, quem acompanhou a aula, né, sobre a nomenclatura de compostos orgânicos, principalmente dessa parte que é de ciclos e de compostos aromáticos, vamos ver então alguns exercícios sobre, né? A primeira questão, ele fala assim: nomeie de acordo com a nomenclatura oficial do IUPAC o composto. Então, a gente tem esse composto aí com 4 carbonos na cadeia principal. Se a gente observar aqui, a gente vai ter esse carboninho na cadeia principal, esse também, esse daqui e esse aqui, tá? São 4 carbonos. Deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma ideia. A gente tem esses carboninhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Começamos a numeração pelo carbono que tem a menor ramificação, ou seja, a menor complexidade da ramificação. Então, se aqui você tem uma ramificação com metil, com um carbono só, e outra com metil, ela é menor do que com etil. Aqui eu só tenho uma ramificação com 2 carbonos. E aqui eu tenho 2 ramificações com 1 carbono. Então, eu começo a numerar desse carboninho aqui, tá bom? Então, vamos lá começar a numerar isso aí. Vou tentar escrever aqui, tá? Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Eu poderia também fazer o seguinte, começar daqui, né, e seguir para a esquerda, tanto faz, porque nesse carbono 3 aqui vai cair, de qualquer forma vai cair o carbono 3 vai cair aqui. Então, posso numerar tanto o sentido horário quanto o sentido anti-horário, tá? Como é que vai ficar, então, a nomenclatura dele? Primeiro, a gente coloca por ordem alfabética as ramificações. Então, etil vem antes do metil, tá? Então, aqui eu tenho um etil e aqui eu tenho 2 metil. Então, eu vou colocar 3 etil, 1,1 dimetil, ciclobutano, porque são 4 carbonos. Então, vamos lá. Então, a nomenclatura aqui, ó, o etil aqui, coloquei para vocês, e aqui o metil, né, os 2 metil. Então, a nomenclatura começa por ordem alfabética, 3, onde está o etil, 3 etil. Se aqui eu tenho 2 radicais, ou seja, 2 ramificações iguais, eu tenho que repetir a numeração onde ela está localizada, tá? Então, eu tenho 1,1 dimetil. Se aqui é um ciclo, ele é fechado, uma cadeia fechada, eu coloco ciclo. Quantos carbonos eu tenho? 4. But, então começa com but e só tem ligações simples ano, tá? Então, butano. Se vocês ainda têm dúvida nessa parte, tá, de nomenclatura principal, da cadeia principal, dá uma olhadinha lá no capítulo 6, no capítulo 5, tá bom? Para justamente vocês sanarem de vez essas dúvidas e conseguirem dar nomenclatura desses tipos de compostos, porque vai exigir de vocês esse conhecimento básico, tá bom? Vamos para a questão 2. Questão 2 não, questão 2 já foi feita, né, na aula. Vamos para a questão 3 agora. A questão 3 fala assim: antidetonantes são substâncias que elevam sensivelmente a octanagem da gasolina. Nas refinarias modernas, esses antidetonantes são obtidos no próprio craqueamento catalítico. 3 exemplos desse processo são: fazer essa questãozinha aqui, né? No primeiro exemplo, no primeiro composto, que ele está querendo esse nome, né? Ele está querendo o nome dos 3 compostos, vamos fazer por parte. Qual o nome desse composto aqui? Então, o que a gente tem que entender nessa reação?
Então, a gente tem aqui um hexano, que na presença de um catalisador sob esse triângulozinho aqui quer dizer temperatura alta, quer dizer aquecimento, tá? E vai formar um composto com apenas 4 carbonos na cadeia principal e 2 ramificações. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal e 2 ramificações aqui, 2-metil, tá? Então, qual vai ser a nomenclatura? Primeiro vamos numerar esse composto para a gente ver. Então, a nomenclatura vai ficar 2,3, ó. Deixa eu mudar aqui a canetinha de novo. 2,3, dimetil, porque aqui eu tenho 2-metil, butano, porque são 4 carbonos, tá? Hidrocarbonetos, né, com ligações simples entre carbonos. Então, vai ser butano. Agora o composto 2 e o composto 3. Bom, nós temos aqui um ciclo hexano, tá? Com um catalisador, uma reação com catalisador sob aquecimento. Eu vou ter esse composto aqui mais hidrogênio. Bom, se a gente olhar esse composto 2 aqui, deixa eu mudar a canetinha novamente. Se a gente olhar esse composto 2 aqui, o que a gente observa? É um composto com 6 carbonos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um ciclo, né, com 6 carbonos, que tem ligações duplas e simples alternadas. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? Bom, essa característica desse composto, qual é o nome, então? A gente sabe que é o benzeno. Então, olhando para ele, já sabemos que o nome dele é o quê? Benzeno, tá? Agora o composto 3. O composto 3, deixa eu colocar o nome aqui embaixo para vocês não se perderem. Agora o composto 3, nós temos quem? Nós temos aqui um ciclo com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ou seja, 5 carbonos é o quê? Um pentano. Então, é um ciclo pentano, tá? Com 2 ramificações, metil. Então, vamos começar a numeração tanto por esse aqui quanto por esse aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês a canetinha para mostrar. Vamos lá. Se a gente começar por aqui, o número 1, a gente não pode fazer isso, porque se fizermos isso, ó, 3, 4, 5, a ramificação, essa ramificação aqui no 5, vai ficar 1 e 5, muito longe. Então, não podemos fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente começa aqui pelo 1, e desce para outra ramificação, porque aí sim, aqui vai ficar o 2, aí a ramificação, a outra ramificação metil vai ficar no carbono 2. Aí sim, a gente vai subindo, 3, 4, 5, tá? Então, qual vai ficar a nomenclatura, então, desse composto 3? 1,2 dimetil ciclo pentano. Então, aqui a nomenclatura do composto 3, 1,2 dimetil ciclo pentano. Gente, vamos lá. Vamos passar agora para as questões, para os exercícios contextualizados, questão 6. Ele fala assim: há algumas décadas, fumar era moda. Nessa época, o cigarro não era considerado um vilão. Até profissionais da saúde, como médicos, eram garotos propaganda de marcas de cigarro e incentivavam o vício de fumar. Com o passar dos anos, pesquisas mostraram que o cigarro é sim extremamente prejudicial à saúde. Estudos mostram que existem mais de 4.000 substâncias químicas no cigarro, das quais 50 são comprovadamente cancerígenas. Olha só. Dentre elas, podemos citar arsênio, DDT, benzeno e benzopireno. Abaixo temos as fórmulas estruturais de 2 dessas substâncias que estão na lista das substâncias cancerígenas, o benzeno
e o benzopireno, tá? Então vamos lá. Temos aí aqui as duas, benzeno e benzopireno. E ele fala assim: em relação às substâncias benzeno e benzopireno, assinale a única alternativa correta. O benzopireno apresenta a forma molecular C20H16. Bom, se a gente contar todos os carbonos e hidrogênios, nós vamos ver que não, que é C20H12. Se a gente abrir aqui, vai dar, ó, 1, 2, 3. Vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carbonos, certinho. Agora vamos ver os hidrogênios. Vamos contar os hidrogênios. Bom, sabemos que cada carboninho faz 3 ligações com outro carbono, esse carboninho aqui. Então, cada carboninho, tirando esses daqui, que são comuns, tem um hidrogênio, tá? Tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12. Aí vocês vão perguntar assim para mim: professora, por que esses carboninhos daqui... Deixa eu mudar a cor aqui para vocês, para a gente ver. Vou botar amarelo. Por que esses carboninhos daqui não tem hidrogênio? Conta aí, gente. Vamos lá. Esses carboninhos aqui do meio, que são carbonos que estão sendo compartilhados, ou seja, o mesmo carboninho para os dois ciclos, ele já faz 4 ligações. Ó, se a gente olhar para esse carbono, 1, 2, 3, 4. Deixa eu mudar novamente aqui. Ó, se a gente olhar para esse carbono aqui, faz 2 ligações, com mais uma, 3, com mais uma, 4. A mesma coisa os outros. Olha esse carbono aqui, ó. 2, 3, 4. Esse aqui, do meio. 2, 3, 4. Esse outro aqui do meio. 2, 3, 4. Então, todos esses carbonos em comum, eles fazem 4 ligações. Esse aqui, ó. 2, 3, 4. Esse aqui, 2, 3, 4. Se vocês ainda tiverem dúvida, abram a cadeia. Abram a cadeia no papel, coloca carbono, ao invés de colocar em bastão, coloca aquela cadeia aberta, tá? Que a gente visualiza os carbonos e os hidrogênios. Lembrando que o carbono só pode fazer 4 ligações ao todo. Então, se ele está fazendo 3 ligações com carbono, ele só vai faltar um hidrogênio. Se ele está fazendo 4 ligações com outro carbono, ele não vai precisar colocar hidrogênio, tá? Então, vocês têm que visualizar isso, certo? Então, aqui, essa letra A está errada. É C20H12. Letra B. O benzopireno apresenta hibridação sp3 em todos os seus carbonos. Bom, vamos lembrar aí do que é a hibridação sp3, galera. Aqui para vocês, sp3 eu só tenho ligações simples, sp2 uma dupla, sp uma tripla ou 2 duplas, certo? Então, nesse caso aí do benzopireno, eu vou ter duplas, né, alternadas.
então todos os carbonos têm duplas alternadas, se vocês olharem bem. Então, todos os carbonos são o quê? sp2 e não sp3. Então, está errado. sp2, tá? Vou até botar aqui. Na letra C ele fala, o benzeno por ser polar é uma molécula insolúvel na água, já que ela é apolar. É o contrário, né? Os hidrocarbonetos são apolares e a água é polar. Então, aqui está ao contrário. Está errado isso aqui. Por isso que eles são insolúveis. No caso, o benzeno é insolúvel na água por conta da polaridade da água e da apolaridade do benzopireno. Ou, do benzeno, tá? Letra D. Ambos são hidrocarbonetos que apresentam apenas carbonos secundários. Vamos ver aqui. Apresenta somente carbonos secundários? O benzeno, sim, só tem carbonos secundários. Vamos ver o benzopireno. Esse carboninho aqui, deixa eu mudar aqui para o apontador. Esse carboninho aqui, ele é secundário? Vamos lá. 1, 2, 3. Ele é terciário. Então, esses carboninhos aqui do meio, ó, esse é terciário. Esse é terciário, todos esses aqui em comum são terciários. Então, ambos são hidrocarbonetos, sim, benzeno e benzopireno, que apresentam carbonos secundários. Não, o benzeno apresenta, o benzopireno não. Ele apresenta também carbonos terciários. Tá? Então, aqui está errada. Vamos cortar também. Apenas, né? No caso, apenas. Está errado apenas, tá? Vamos ver a última. Bom, a última que deve estar certa, né, gente? Tanto o benzeno quanto o benzopireno são hidrocarbonetos aromáticos. Sim, os dois são hidrocarbonetos aromáticos, né? Tem duplas e simples alternadas, como a gente pode ver aqui, tá? A oitava questão, ele fala assim, para se dar um nome a um composto com cadeia ramificada, sua cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais importante, a extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. Assinale a alternativa que corresponde à ordem de prioridade na numeração da cadeia carbônica. Então, vamos lá. A ordem de prioridade, vamos lembrar lá, gente. A gente vai ter aqui grupo funcional, né? Vai ter o radical e saturação. Não, o que vem primeiro? O que vem primeiro é o grupo funcional, pode ser a letra A ou a letra D. Depois a insaturação, depois o radical ou a ramificação, tá? Então é a letra D. O certinho aqui é a letra D.